Galera, saiu o episódio 6 de Minhas Aventuras com o Superman. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, eu vou dar minha opinião, o que eu acho sobre esse episódio, tá? Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego, eu sou o André e antes de tudo deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então recomendo muito você fazer isso. E vamos falar sobre esse episódio 6 de Minhas Aventuras com o Superman, que eu gostei bastante desse episódio, mostrou muitas cenas legais, porque esse episódio tem uma carga emocional entre o Clark, a Lois e também o Jimmy, porque tem algumas cenas que tem muito envolvimento emocional, principalmente no Clark. Porque, cara, tem algumas cenas que você consegue se identificar em algumas cenas, sabe? Porque você consegue sentir meio que, tipo assim, a dor que o Clark sente por ter mentido a identidade secreta pro Jimmy e também pra Lois. Então, na minha opinião, foi um dos melhores episódios. Eu acho que foi meu segundo episódio favorito dessa animação que tá tendo agora. E vou conversar sobre esse episódio porque tudo começou com a Lois saindo do seu apartamento, porque, se eu não me engano, ela mora junto com o Jimmy e também com o Clark, mas com meio que quartos diferentes, no caso, que ela tem o seu próprio quarto e o Jimmy mora junto com o Clark no seu apartamento. E aí, tipo assim, ela meio que se encontrou com o Clark, eles estavam meio que se discutindo, meio que ainda ela tá brava com o Clark porque ele ter mentido pra ela que ele é o Superman. E aí depois os dois estavam falando assim que o Jimmy meio que tava na floresta sem eles por conta do acampamento. E aí o Clark tava muito preocupado com o Jimmy. E aí os dois foram lá no acampamento. Então, tipo assim, essa primeira cena foi interessante, porque, tipo, dá pra perceber que a Lois ainda tá magoada com o Clark por ter mentido. Mas se você for perceber, o Clark ele só tava protegendo ele mesmo e também as pessoas que eles amam, né? Que ele ama. Então, eu entendo nessa parte o Clark, meio que tipo, a Lois estava meio que sendo chata nesse momento, mas depois ao longo do episódio ela meio que desculpa com o Clark e tal. Então, na minha opinião, essa primeira parte foi muito interessante, que eu gostei bastante dessa cena. Essa cena são milhões, então eu curti bastante essa cena. Aí depois o Clark e a Lois foram para a floresta onde tava aquela base secreta. Eles meio que estavam conversando, meio que discutindo ainda sobre esse assunto. E aí a Lois estava falando assim que ela aprendeu a meio que ser detetive por conta do pai dela e tal. Eu achei bem legal essa cena, ficou meio que tipo, meio que uma intensidade, meio que não, meio que de tristeza entre os dois personagens assim, sabe? O Lois e o Clark meio que assim, sabe? Mas tipo assim, eu achei muito legal. Depois eles encontraram o celular do Jimmy com várias filmagens, meio que queria meio que postar meio que tipo no YouTube, na versão deles dessa animação, que é o Pássaro Flamejante. Eu achei muito legal isso. E aí depois, meio que na próxima cena mostra meio que o Jimmy meio que numa cama, meio que indo morrer, né? E aí depois o cara falou assim, qual que é a sua última palavra? Daí o Jimmy falou que tipo ele queria que os amigos dele estivessem lá, algo do tipo assim, que ele estava muito triste. E aí aquele pé grande ficou triste, e depois tirou as cordas do Jimmy, conversou com ele, eles viraram amigos, ele percebeu que ele não era uma ameaça, o Jimmy e tal. Então eu achei muito legal. E aí depois volta lá na cena da floresta, e aí o Clark ele percebe que tem uns campos de força vermelho que meio que faz o seu poder meio que diminuir de força. Eu achei muito legal, porque parece que veio lá do Sol Vermelho. Por algum motivo, a Cadmus sabe que o Clark Kent é o Superman, e o Superman, ele meio que, tipo, ele tem meio que fraqueza entre o Sol Vermelho, algo do tipo também, não só Kryptonita. Então, eu achei muito legal de ver essas cenas aí. Daí depois, meio que o Clark e a Lois estavam fugindo de alguns robôs da Cadmus, né? Porque aqueles robôs são da tarefa X da Cadmus, não onde é aquele gorila que tá lá com o Jimmy, que é aquele outro robô que tá com o Jimmy. Isso aqui não faz parte deles. Isso aqui é da tarefa X, que fizeram lá 25 anos atrás, nessa animação. Então, tipo assim, é legal de ver esse tipo de cena, sabe? Porque tem meio que um drama, assim, sabe? Então eu gostei também
dessa cena. Aí depois, na próxima cena, foi explicada o motivo que existe esse gorila, esse robô, sabe? Porque o Jimmy estava conhecendo esse laboratório onde estava com vários experimentos, assim, com meio que vários seres vivos com experimentos, robôs e tal. Então eu achei muito legal porque meio que estava explicando nessa parte que 25 anos atrás a Tarefa X meio que a Cadmus, no caso, fez um programa chamado Tarefa X, onde criou vários mutantes, etc. E aí ele meio que explicou assim que esse gorila aí, ele é um experimento da Tarefa X, meio que deram meio que um soro para ele virar inteligente e tal. Eu não sei se esse aqui é o Grodd, mas eu acho que não é o Grodd. Eu acho que isso aqui é um outro gorila, porque esse gorila é francês, algo do tipo. Eu achei muito interessante de ver essa explicação, sabe? Porque antigamente, há 25 anos atrás, o General e também a Amanda Waller que fez essa Tarefa X antes do Esquadrão Suicida. Então, particularmente, eu achei muito legal. E aí depois volta na cena da floresta, onde o Clark tá fugindo com a luz dos robôs e tal. E aí depois veio um canhão que tava meio que assim, meio que atingindo o Clark. A luz não sabia que o Clark ele era a prova de balas e tal. E ela falou assim: ué, você é a prova de balas? Não sabia. E tipo assim, aí ele falou assim: eu tava querendo proteger você porque você não é a prova de balas. E aí ela ficou triste por conta disso, assim, ela se arrependeu do que ela tinha falado antes e tal. Então, também essa cena tem uma carga emocional. Tipo assim, em si o episódio todo é uma carga emocional, se você for perceber. Porque quase toda hora tem uma cena emocionante, sabe, entre os personagens. Então, na minha opinião, é um episódio que teve muito mais detalhes do que os outros, sabe? Porque os outros eram tudo... Tipo assim, os outros episódios eram tudo legais e tal, mas não tinha aquela carga emocional pro episódio ficar muito mais bom, sabe? Mas esse episódio é tudo bom, sabe? É mesmo, tipo assim, não tendo vilão bom assim nesse episódio, mas teve meio que uma carga emocional em si dos personagens desse episódio. Não só a Lois, o Clark e também o Jimmy tendo meio que uma carga emocional, sabe? Meio que tendo defeitos assim, sabe? O meio que aquele pé grande francês, aquele robô também tinha algumas coisas, algumas cargas emocionais, sabe? Que aconteceu no passado, sabe? Então, todo mundo tem uma cicatriz do passado. Então, isso que eu achei muito legal. E em seguida, o Jimmy encontra o Clark e também a Lois para conversar e tal. O Jimmy meio que ficou muito bravo porque o Clark e a Lois estavam meio que demorando, que eles meio que esqueceram o Jimmy e tal. E aí o Clark ficou muito mais triste porque ele ter mentindo pro Jimmy lá, falando assim que ele iria revelar que ele era o Superman, mas o Jimmy falou assim que ele já sabia que o Clark era o Superman por conta da maçaneta lá que quebrou no meio. E aí o Clark falou assim, ué, ela podia ter com o parafuso, o parafuso ele tava ruim, né? E aí o Jimmy falou assim, não, meio que a maçaneta tava dividida no meio. E aí, do nada, teve aquela implicância com a Lois, estava implicando com o Jimmy e tal, mas depois eles voltaram a se falar de novo, né? Eles voltaram a ser amigos, assim. E aí depois eles foram interrompidos pelo aqueles robôs novos, gigantes da Tarefa X e tal. Eles entraram lá na base secreta para se esconder. E aí depois eles entraram numa sala onde tinha vários computadores e tinha um portal para uma outra dimensão, tipo um buraco negro. E aí eles estavam lá, eles iriam ligar para eles ir para uma outra dimensão e tal. E aí nesse momento o Clark, ele meio que estava indo lá, e aí depois o Clark meio que estava pedindo desculpa para a Lois e também para o Jimmy lá, falando assim que ele queria ser tratado como um humano, não como alienígena. E aí depois o Jimmy falou assim, que eles gostam do Clark como ele é, não de onde ele veio, sabe? Então, tipo assim, eu achei muito legal essa parte, foi muito emocionante. Então, pra mim, essa parte é de milhões. Aí depois disso, foi uma cena final onde todo mundo voltou ao normal e tal, os três foram pra casa. Aí depois, meio que numa outra cena, meio que o gorila lá, o pé grande, aquele pé grande inteligente que é francês, junto com aquele robô, meio que foram para aquele portal e entrar numa outra dimensão. Eu achei muito legal, mas antes disso ele tinha chamado o Clark, mas o Clark não queria ir, porque ele queria ficar em Metrópolis, no caso. E aí depois, na cena final mesmo, para acabar esse episódio, meio que apareceu aquele general junto com o Parasita, meio que falando assim que eles querem matar o Superman, no caso. Então, tipo assim, na minha opinião,
Foi um episódio muito legal, você precisa assistir esse episódio. Eu vou trazer todos os episódios aqui no canal, porque esse episódio, principalmente esse episódio 6, tem uma carga emocional em todas as partes, sabe? Porque em qualquer lugar aparece meio que uma cena meio que de tristeza entre o Clark, a Lois e também o Jimmy, sabe? Porque os três juntos são muito amigos, sabe? Igual que eu falei na última análise do episódio passado, que eu falei assim, que o legal mesmo é ver os três juntos, sabe? Isso que é o legal de verdade mesmo, sabe? Porque eu não gosto quando meio que separam os três personagens que são melhores amigos, sabe? Então, eu achei isso muito legal. E agora, como o Jimmy e a Lois descobriram que ele era o Superman, então agora o Clark vai ter que proteger mais ainda os seus melhores amigos, porque, tipo assim, é claro que o pessoal não vai descobrir que o Clark Kent é o Superman, mas se acontecer alguma coisa, o Clark vai ter que proteger eles muito bem, sabe? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, galera, até a próxima, fui, tchau, pessoal!